Bom dia, povo, tudo bem com vocês? Olha a bruxa aqui falando. Existe uma pergunta que é bem interessante, né, de vocês refletirem. Uma pergunta. Quando a gente fala assim, eu sempre falo a gente porque eu não faço nada sozinha, então sempre vai ter relação com a espiritualidade que eu trabalho. Cada um tem sua equipe, né? Eu e meu esposo trabalhamos juntos. Embora sempre sou eu que apareça aqui, ele tá sempre comigo. Inclusive agora ele está aqui ao lado. Sim, estou sim. Ele tá sempre aqui, mas ele gosta de fazer os trabalhos mais em oculto, né? Ele não gosta de aparecer tanto quanto eu. Então, o que vocês precisam entender é que quando eu falo de leitura espiritual é porque existe um contexto histórico sobre você que é muito maior e é muito além do que você imagina ou suspeita. Eu vou falar um pouquinho de alguns casos. Então, a leitura espiritual vai trazer informações preciosas sobre cada pessoa. A sua história, ela tem um teor que, na maioria das vezes, minha gente, porque grande parte de nós, de nossas almas, tem imagem das vidas passadas. Eu tenho muitas, né? Eu tenho incontáveis vidas. Muitas vidas onde eu fui boa, onde eu fui muito má, muito ruim, né? Fui perversa. E tenho várias histórias, né, de evolução, de crescimento, de experiências. E cada história dessa, né, a gente se relaciona com pessoas, com universos. Existe um teor energético que também traz para essa vida. E aí se formam os dharmas e os karmas, ok? Então, o sistema encarnatório, ele tem, né, esses arquivos seus, onde existem referências do que você foi, do que você fez, de padrões repetitivos. Por isso que às vezes você fala assim, nessa vida, né, falando dessa vida, olha, mas eu já tentei me relacionar tanto e não consigo, eu não tenho sorte, né, e o pessoal hoje em dia chama de dedo podre, né. Mas você não sabe o porquê você chegou até esse resultado. Então, às vezes a pessoa quer, ai não, eu sempre fui boa, eu sempre fiz certo, eu sempre fui santa. Você não sabe da sua história passada. Você não sabe se existem desencarnados, espíritos, obsessores ao seu lado cobrando um preço. Então, por isso que, assim, muitas vezes, muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, Fernanda, eu não sou uma pessoa ruim, eu não fiz nada de mal. Mas você não sabe da sua história anterior. Você não sabe o que no século XV, por exemplo, você fez ou quem você prejudicou. Porque imagine, é muito fácil a gente dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas vamos ser muito sinceros. Quantas pessoas você, de forma direta ou indireta, já prejudicou? Seja no trabalho, com fofoca, seja como um chefe, né, que fez algo que não deveria fazer, que não foi justo e dentro da lei, entendeu? Quantas vezes você tirou algo que era de alguém ou se aproveitou de alguém porque aquela outra pessoa, né, foi inocente, não percebeu, passou um troco errado. Então, assim, gente, o buraco é mais baixo.
Muitas vezes você quer justificar, né, situações de repetição que você mesmo não entende o motivo. Fobias, traumas, padrões repetitivos, principalmente padrões repetitivos. De não conseguir dar certo, de não consegue evoluir financeiramente, mas vale uma reflexão, uma autopercepção de si mesmo que a maioria não quer fazer. Porque é aquela história, é mais fácil perceber o erro dos outros do que o próprio erro, né? Isso é a humanidade. A humanidade é uma das piores raças que existem. Porque as pessoas gostam de ser aproveitadoras, não querem receber o retorno do que fazem, mas choram e reclamam, né, da realidade que tem, mas existe justificativa. O despertar espiritual, ele vai muito além do que qualquer um aqui possa imaginar. É algo tão profundo que você não consegue nem tocar na superfície se você não tiver uma orientação espiritual. Então, assim, de fato, a leitura espiritual, ela traz informações preciosas para que você consiga vencer esses padrões. Além de vencer, é entender, porque é o que eu sempre falo. Às vezes a pessoa quer logo uma coisa, né? Quer logo uma amarração, né? Em pegar o cara, fazer o cara se apaixonar. Porque tem, né, uma paixão, um amor muito forte. Mas não quer entender o porquê existe uma dificuldade ali por trás. E eu não faço trabalho sem leitura espiritual. Eu preciso da guiança da espiritualidade para entender os contextos. Não é bastante coisa. Vocês acham que é simples, que é só tirar uma carta de tarô e não é. Por isso que a minha leitura espiritual ela é diferente. Eu não trago a informação da carta de tarô, eu trago a informação do seu registro de vida. Tá? Se você pergunta lá, porque na leitura espiritual objetiva com 10 perguntas, com até 10 perguntas, você pode fazer até 10 perguntas sobre qualquer coisa. Você pode perguntar, existe alguma maldição em mim? Existe algum voto e contrato que está me prendendo no amor, né, na saúde? Por que a minha saúde está desse jeito? Ou porque eu tenho isso de recorrência? São exemplos que você precisa entender. Enquanto você não entender, não vai resolver. Se não resolver, vai continuar. É por isso que muitas pessoas continuam iguais. Porque vocês se preocupam em pagar cartão de crédito, né, com comida, relacionado às coisas supérfluas, que também são necessárias. Não estou dizendo que não é necessário. Mas vocês não fazem uma busca espiritual. Na maioria das vezes, vocês não veem quais são os votos e contratos que impedem a evolução de vocês. Vocês não buscam os registros de vidas passadas. Vocês não buscam entender sobre si. Como é que vocês querem cuidar dos outros ou do próprio crescimento se vocês nem entendem a si? É impossível. Eu soldei o salto que eu queria, em termos de tudo, depois que eu passei a entender a minha história espiritual e depois que eu comecei a me tratar espiritualmente. Isso significa tratamentos espirituais para mim mesma. Porque vocês acham que eu sempre fui essa bruxa de poder que eu sou hoje? Não. Não. Eu mudei muito ao longo do tempo. Para isso, eu tive que fazer cortes, divórcios energéticos, limpezas espirituais, limpezas de registro, limpezas kármicas. Eu tive que substituir muita coisa que era negativa, que vinha de outras vidas, etc. e tal. Então, assim, minha gente, quando funciona de verdade a coisa, a gente usa pra gente. Eu tenho muitos dons, eu tenho muitos talentos, né? A bruxa corre nas minhas veias, eu tenho a minha ancestralidade, sempre fui chamada para isso. Muito tempo eu não quis já ouvir, enquanto eu não dei ouvido, só lapada. Até que eu disse, tá bom, é isso que eu preciso fazer, vou fazer, né? Vou investir em mim mesma.
Então tem que ter a sua iniciativa, a sua vontade, entendeu? A sua dedicação, tem que ter a sua determinação de ir lá fazer. Porque tem coisas que você sozinho não vai conseguir resolver. Não consegue. Eu resolvi todas as coisas que foram necessárias. E não foi outra pessoa, não. Fui eu. Eu que fui lá. Não foi em livro, não. Eu digo, vem cá, minha pombagira, minha bruxa ancestral, meu xamã, que eu tenho um monte comigo, viu? É um monte. Eu tenho uma multidão comigo. Eu disse, eu quero resolver isso. Como é que eu resolvo? E eles me ensinam. Eles me ensinam coisas que não tem nem em livros. Não existe. Eu lembro de casos assim que eu, sabe, são âncoras. O que eu quero dizer com tudo isso é que há coisas que nós precisamos investir. Eu vejo muitas pessoas gastando com calça, com roupa. Por exemplo, o final de ano, que é um momento assim maravilhoso para você fazer uma limpeza, sabe? Uma limpeza assim geral. As pessoas preferem gastar com roupa, né? Comprar mais do que devem em roupa, do que fazer uma limpeza para a vida ou fazer uma consulta que vai trazer o direcionamento para a vida da pessoa melhorar. Então, assim, são raciocínios que para mim não tem sentido, mas porque a minha cabeça, ela é de outra forma, né? Eu trabalho com a espiritualidade, então eu diariamente aprendo muito com eles. Só que a espiritualidade, ela trabalha assim, ela dá o direcionamento, fala para você, você precisa, por exemplo, fazer uma leitura espiritual para entender mais sobre isso. E aí a pessoa recebe a leitura, mas disso não passa. A sua vida não vai mudar enquanto nada for feito. Se tiver alguma coisa para resolver, o conselho que eu lhe dou é resolva. Resolva para que você saia desse padrão de mediocridade, de ser medíocre, de não conseguir as coisas e continuar na mesma merda que sempre esteve, porque essa é a verdade. Eu sou uma pessoa muito assim, eu já falei, eu não sou boa, eu sou justa, tá? Não achem que eu sou boazinha, eu não sou boazinha. Posso ter um rostinho assim manso em algumas vezes, mas na hora de cobrar e meter o chicote, eu meto pra cima, entendeu? E outra coisa, mais interessante ainda, muitas pessoas não gostam de mim porque eu falo o que eu vejo e que eu percebo e que é real. Então, a maioria das pessoas querem aquela passadinha de mão na cabeça, ô bichinha, né, você não sei o que, não. Eu digo, olha, você tá errando nisso, nisso e nisso, se reposicione. Às vezes eu falo coisas duras, muitas vezes eu falo coisas duras. E a maioria das pessoas só querem a parte bonita da coisa. Só que a realidade é que a vida não só tem a parte bonita da coisa, não, tem a parte feia. Só que são pouquíssimas pessoas que gostam ou querem, né, encarar os seus próprios monstros, seus próprios demônios. Eu encaro os meus. O que é que eu preciso melhorar? Me mostra aqui. Mostre na minha cara. Mostre que eu quero ver. Bora trabalhar. Eu sou assim. Eu vou trabalhar no necessário. Ou então, não, porque o trabalho dela é caro. O meu trabalho é justo. Se a outra pessoa paga 100 conto, 200 conto num trabalhinho aí por aí, problema. Aí não tem resultado, aí depois vem. Já teve gente que saiu, falou comigo, fez consulta, foi fazer com outra pessoa, a vida se lascou. Piorou, eu rio porque é burrice. Aí foi fazer com outra pessoa, se lascou. Veio pior do que quando voltou, né? Pior do que quando veio pra fazer a leitura. Ai, Fernanda, fiz não sei o que, paguei barato. Paguei porque o valor era menor que o seu e tô toda lascada, tô assim, tô assada, tô assada. Tá certo. Ai, só respiro fundo, humanidade. Aí é trabalhar, é limpar. Porque às vezes quem tá fazendo lá baratinho, mete ego em você, obsessor. E você com a cara de besta acha que o barato sai bom. O barato sai caro, muito caro.
Então, entendam uma coisa. Eu sou assim, eu sou transparente, eu vou dizer o que eu vejo. Nem sempre digo tudo, viu? Tem coisa que eu nem digo porque, assim, é tanta burrice que a gente até poupa algumas coisas de falar. Mas, assim, no geral, eu sempre aconselho as pessoas da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa inteira e completa. O que tiver para dizer que for possível eu passar para você, seja numa leitura ou numa direcionamento, orientação, que, por exemplo, no grupo de fechado, né, de assinatura, que é R$16,90 por mês, você tem um direcionamento espiritual, né? Lá tem poucos integrantes, todas mulheres. Lá eu passo muita coisa. É uma orientação. Faz quem quer, meu bem. Não quer? Tchau. Então, assim, você que quer realmente mudar de vida, faça uma consulta sobre seus votos e contratos. Votos e contratos são coisas tão fortes que vocês nem imaginam. Eu tenho um caso que eu fiz uma leitura para uma moça e eu falei assim, você tem esse voto. Para vocês terem ideia, existem mais de 30 milhões de votos e contratos. Então, não é igual para todo mundo, tá? Aos poucos eu vou falando, porque é muito voto e contrato. Fora obsessor, fora demanda negativa, que cada demanda, né, tem um teor, tem demanda para tirar brilho, tem demanda para colocar depressão na pessoa. Teve um caso de uma moça que veio, né, fez leitura comigo, mas eu já fiz... Parece que foram 7 amarrações com o pai de santo. Nenhuma prestou. Digo, então, pondere. Tá? Eu costumo falar. Faça uma leitura, se entenda primeiro. Porque enquanto você não entender, né, você vai viver nessa situação. Tem pessoas que chegam através, né, de algum canal de indicação, porque muitas amigas me indicam, pessoas que já passaram pelos meus tratamentos, que conseguiram resultados, fazem a indicação. Tem muita gente com depressão, ansiedade, desanimada da vida, né, sem conquistar coisas, ou com péssimos relacionamentos, ou nem consegue ter relacionamento, que tem demanda, tem a ver com demanda, tem a ver com voto, com contrato, com obsessor, mas não fazem o que é necessário para mudar. Tem pessoas que tomam remédio tarja preta e quando fazem trabalho comigo, deixam de tomar o remédio tarja preta. Por quê? Porque trabalharam naquilo que foi necessário, que vinha do espiritual. Então, aquela coisa, enquanto você estiver trabalhando no que é físico e for espiritual, não resolve. Você tem que trabalhar. E aí, se você ficar tratando o físico com o físico, sem entender que por trás tem o espiritual trabalhando ali, o espiritual invisível, né, para você, porque para quem tem essa sensibilidade não é. Então, você só resolve através do espiritual. Você só vai resolver se quebrar, se for magia tem que quebrar, tem que limpar. Se for demanda, tem que limpar, tem que quebrar. Se for obsessor, tem que fazer tratamento de desobsessão. Minha gente, o contexto é muito maior, muito mais amplo do que vocês imaginam. E uma coisa eu digo, que não faltam são pessoas aí querendo puxar o seu tapete. Então, deixe de ser idiota e faça sua limpeza, faça sua proteção e mande de volta. Porque eu digo uma coisa, aí daquele que me mandar alguma coisa, tá? Fudido ou fudida. Da pior forma possível, viu?